Boa noite, meu nome é Rafael Calix, eu sou oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui conduzindo essa discussão em parceria com a Oncologia Brasil e em parceria com grandes experts nas suas respectivas áreas, onde nós vamos discutir hoje os highlights relativos a câncer de mama, que vai ficar por último, eu vou fazer, tumores gastrointestinais, cabeça e pescoço, e neuro-oncologia. Obviamente que em 10 minutos que cada um vai ter, não é possível abordar todos os trabalhos mais importantes que foram apresentados, né, por via virtual desta vez, mas a gente pediu para que cada um dos colegas selecionasse, então eu queria, sem mais delongas, apresentar os colegas que vão nos acompanhar. Doutora Raquel Richelman, todos vocês conhecem, ela é Head de Oncologia do AC Camargo Cancer Center. O Thiago Bueno, oncologista clínico também do AC Camargo. E o Dr. Olavo Ferrer, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, dedicado à neuro-oncologia. E eu não quero me delongar mais, porque a gente vai ter bastante para cobrir aqui, então, primeiro eu queria passar a palavra para a Raquel, que vai nos contar o que ela viu de mais importante em relação a tumores do trato gastrointestinal. Raquel, bem-vinda, a palavra está com você. Boa noite a todos, boa noite, meus colegas, aos participantes. Obrigada à Oncologia Brasil pelo convite. E eu vou, então, resumir o que saiu de importante em tumores gastrointestinais, e eu vou dizer que essa ASCO foi muito boa para a área de tumores, principalmente de colo reto e estômago, né? Então, eu vou resumir principalmente o que saiu em câncer de reto, em câncer de colo, e se der tempo eu menciono câncer gástrico. O estudo, começando por reto, acho que talvez o estudo mais importante da área de tumor gastrointestinal foi o estudo chamado RAPIDO. O estudo RAPIDO é um estudo europeu, do norte da Europa, que randomizou os pacientes com tumor de reto T4, então só paciente com doença bem avançada, linfonodos positivos, para receber a quimio-radioterapia, seguida de adjuvante, o braço convencional. Então, a quimio-radioterapia, cirurgia adjuvância, essa adjuvância era opcional, baseada no resultado do estadio patológico, ou o braço experimental, que era a radioterapia de short course, então 5x5, se esperava de 11 a 18 dias para a cirurgia, né, cirurgia por excisão total do mesorreto, antes da cirurgia, entre 11 a 18 dias se fazia a quimioterapia neoadjuvante, ainda no esquema pré-operatório, Capox ou Folfox, e aí a cirurgia por excisão total do mesorreto. Então, repetindo, o braço experimental era o short course, de radioterapia, seguido de quimioterapia e depois a cirurgia. Então, a intervenção era o chamado TNT, ou Total Neoadjuvant Therapy. E o estudo foi positivo, né? Então, nesse estudo, o endpoint primário era a sobrevida livre, na verdade, a proporção de livre de falha, pacientes livres de falha. E falha foi considerado recorrência local, desenvolvimento de metástases, tumores primários, e morte relacionada ao tratamento. Então, um endpoint clinicamente muito relevante. E essa proporção foi 30% versus 24%, então, menos falhas no grupo do short course, da intervenção. Isso se deveu principalmente à sobrevida livre de metástases, né, que foi 80% versus 73%. Então, a antecipação da quimioterapia do cenário adjuvante para o cenário neoadjuvante em tumores T4, N2, quase 70% era N2 positivo, teve uma redução da sobrevida livre de metástases. Não teve ganho de sobrevida global, não tem um follow-up ainda suficiente, então muitos desses pacientes com doença metastática vão receber tratamento de primeira, segunda linha, que tem aí um impacto em sobrevida, então é difícil de avaliar nesse momento. Talvez a sobrevida livre de metástases acabe sendo realmente aí o desfecho principal desse estudo. Então, mostra que essa estratégia de Total Neoadjuvant Therapy melhora os desfechos em pacientes com câncer de reto localmente avançado. E aí, na sequência, teve a apresentação do estudo PRODIGE 23, que é um estudo francês, que testou a estratégia do TNT com o FOLFIRINOX modificado. Então, os pacientes faziam o FOLFIRINOX, seguido de quimio-radioterapia, e depois a cirurgia, e aí depois completava com mais FOLFOX, no total de 6 meses de quimioterapia, 3 meses FOLFIRINOX, quimio-radioterapia convencional, não short course, e 3 meses depois de FOLFOX. Ou o braço padrão de quimio-radioterapia seguido de FOLFOX. E o estudo também mostrou, nesse caso, a adjuvância ela era mandatória. O disease survival de 3 anos era o desfecho primário e foi superior para o braço do FOLFIRINOX, 76% versus 68%.
e também, principalmente, as custas de sobrevida livre de metástases. Então, a taxa de sobrevida livre de metástases em 3 anos, 79 versus 72. Então, quase aí um ganho de 5% absoluto. A diferença do PRODIGI com o Rapido é que o Rapido só incluía paciente com T4 e o PRODIGI incluía pacientes com T3 de alto risco. Então, aqueles com menos de 1 milímetro de distância da margem circunferencial ou linfonodos aumentados clinicamente. Aí a dúvida que fica é FOLFIRINOX ou a sequência de short course. Então, acho que o que esses estudos trazem é que a estratégia de tratamento neoadjuvante total, o TNT, ele parece realmente ser superior ao contrário, a quimio-radioterapia, cirurgia e adjuvância. O que fica na dúvida é se a gente começa com a quimioterapia, no caso aqui o FOLFIRINOX, ou se começa com a quimio-radioterapia. E aí, tem um dado interessante, o próximo estudo que eu vou mencionar é o OPRA. Então, se a gente compara o PRODIGI com o OPRA, parece que aquela estratégia de começar, o Rapido com o OPRA, quando a gente olha quem começa com radioterapia, parece atingir mais taxa de resposta patológica do que aqueles que começam com a quimioterapia, como no caso aqui do estudo do FOLFIRINOX. Então, talvez a estratégia de Total Neoadjuvant Therapy seja a melhor, baseado no que a gente tem até agora, é a quimio-radioterapia ou a radioterapia de short course, né, seguido de quimioterapia e aí a cirurgia. Claro que no cenário Brasil, muitas vezes a gente tem uma demora de começar a radioterapia por aprovações de convênio ou até no cenário de SUS, então acho que isso tem que ser adaptado ao tratamento que é mais rápido de se começar. Mas fazer tudo antes da cirurgia aumenta os desfechos, trata precocemente doença micrometastática em tumores T4, né, principalmente, linfonodo positivo, com alto risco de disseminação à distância, melhora a tolerância, a gente sabe que só pelo menos 40% no máximo vão conseguir completar a quimioterapia adjuvante depois da quimio-rádio e excisão total do mesorreto, então melhora também a dose e intensidade da quimioterapia nesse cenário. O outro estudo de reto, um estudo interessante, ele não é randomizado, ele é randomizado, mas o que ele compara principalmente não é, esse OPRA, é um estudo do grupo do Memorial, que comparou também o TNT, FOLFOX, radioterapia, FOLFOX, ou FOLFOX radioterapia, ver qual que era a estratégia melhor, mas eles quiseram olhar principalmente a proporção de pacientes que desenvolvia resposta clínica completa, e avaliar se esses pacientes que, então, tinham essa resposta, se eles fossem conduzidos pelo Watchful Wait, se eles teriam desfechos diferentes de quem fosse para a cirurgia. E acho que o grande achado desse estudo é que quando eles comparam a sobrevida livre de cirurgia, né, então o braço que começou com radioterapia, seguido de FOLFOX, e depois a cirurgia, versus FOLFOX, radioterapia e cirurgia, levou uma taxa de 59% de preservação do órgão, versus 43%. Isso ao longo de 3 anos. Então, mostra que, assim como mencionei antes, no Rapido, quando a gente olha o Rapido e o OPRA, em comparação com o PRODIGI, os 3 reforçam a estratégia de TNT, mas parece que começar com a radioterapia você consegue levar uma maior taxa de preservação ou de resposta patológica. Então, acho que o que fica dessa ASCO no câncer de reto é TNT se torna o padrão, né, para a doença localmente avançada, e aí, provavelmente com radioterapia, mas como eu falei, no cenário Brasil isso pode mudar. Na parte de cólon, especificamente, um dos estudos vai ser apresentado ainda, é o estudo da plenária, é o Keynote 177, que testou a pembrolizumab como imunoterapia em primeira linha para pacientes com doença metastática e instabilidade de microsatélites, esporádica ou Lynch. Eu não vi ainda a apresentação, então eu tenho o resultado apenas do abstract, né? O que ele mostrou é que, então, era a primeira linha, em fase 3, pembro versus a quimioterapia de escolha do investigador, e isso poderia incluir anticorpos monoclonais, como cetuximab e panitumumab para tumores RAS e RAF selvagem. Então, assim, os investigadores realmente apostaram que essa estratégia seria positiva frente a testar contra um anti-GFR nesse cenário. O PFS mediano 16 versus 8 meses, mais ou menos, então dobrou. A taxa de resposta 44% versus 33%. Não tem ainda dados de sobrevida global e vai ser difícil avaliar isso, porque os pacientes podem receber imunoterapia na progressão da primeira linha. Mas o que chama a atenção é que 11% teve resposta clínica completa, e desses pacientes que tiveram resposta clínica ou completa ou parcial, 83% sustentam essa resposta em 2 anos.
Então, isso, assim, algo nunca antes visto, né, um tratamento realmente que a gente tinha os dados de segunda linha em subgrupos muito pequenos, em estudos pequenos, mas agora com um estudo maior, primeira linha, randomizado, e realmente ter pacientes que respondem ficar 2 anos sem progressão, realmente chama muito a atenção. Isso a gente não tem ainda a mediana do estudo. E um outro estudo importante, 2 estudos importantes na área de câncer coloretal metastático, um deles é o PANDA. O PANDA, ele é um estudo fase 2 randomizado, que fez a seguinte pergunta: será que pacientes idosos acima de 70 anos precisam de poliquimioterapia? E essa pergunta já foi respondida no estudo AVEX, que testou capecitabina e beva versus capecitabina em primeira linha, mas aqui eles pegaram só pacientes com tumor Hasse-Bihaf selvagem e fizeram FOLFOX com panitumumab ou só fluoracil e panitumumab. Então, descalonando um pouco a intensidade do tratamento, frente a talvez melhorar aí a qualidade de vida e diminuir toxicidade. Não foi um estudo de não inferioridade, essa não era o objetivo, mas apenas avaliar se era possível essa estratégia. E o estudo traz resultados bem interessantes. A sobrevida livre de progressão mediana nos 2 braços ficou praticamente idêntica, 9 meses e pouco, né? A taxa de resposta também muito parecida, em torno de 60%, mas teve muito mais toxicidade no braço do FOLFOX, né? Então, 45% dos pacientes precisaram reduzir dose em algum momento no braço do fluoracil e panitumumab, e 75% no braço do FOLFOX e panitumumab. Então, acho que, levando em conta que, tudo bem, não é um estudo de não inferioridade, mas se a gente tem um paciente acima de 70 anos, mais frágil, mesmo a COG-2, é uma estratégia muito razoável de ser prescrita, né? E aí, por quanto tempo eu tenho, Rafa? Na verdade, você esgotou teu tempo, mas eu te dou 1 minuto a mais de... Então, é 1 minuto para falar de estômago, tá? Sim, pâncreas teve vários estudos que reforçam, na verdade, não vou falar dos estudos, mas eles reforçam a estratégia como reto de trazer a adjuvância para o pré-operatório, então, reforçando o tratamento neoadjuvante em câncer de pâncreas, tratamento precoce de doença metastática. E na área de câncer gástrico, teve vários estudos negativos, esôfago também, mas teve um estudo importante que teve em cólon também, que é com uma droga nova, que é o TDXD. Então, ele é um anticorpo anti-HER2 humanizado, o Rafael provavelmente tem experiência, ele está aprovado para câncer de mama, ligado molecularmente com um inibidor de topoisomerase. Então, é como se fosse um outro tipo de TDM1, né? E ele foi testado em colo reto, metastático, HER2 positivo, e foi testado também em câncer gástrico. Isso em câncer gástrico, principalmente, em segunda linha, em pacientes que já tinham sido tratados com trastuzumab em primeira linha. Em cólon, isso era permitido, o paciente ter sido tratado previamente com alguma droga anti-HER2, mas a maioria não recebeu. Nos 2 estudos, independente de ser cólon ou estômago, a taxa de resposta ficou em torno de 40%, com PFS aí de quase 9 meses. A sobrevida global em câncer gástrico ficou 12 meses e meio versus 8,5 para o braço padrão, que era um estudo randomizado, de quimioterapia Augusto do Freguês. Então, é uma droga nova, ele até saiu publicado no New England, o estudo de câncer gástrico. Não sei se foi o de gástrico ou de cólon agora eu não tenho certeza, mas eu vi que saiu. Então, é algo que deve ser aprovado em breve pelas agências regulatórias e deve vir a indicação tanto para câncer gástrico HER2 positivo, como para cólon HER2 positivo, isso por FISH ou imunistoquímica 3 cruzes. E é importante dizer que, independente do paciente ter sido tratado previamente com uma droga anti-HER2, a taxa de resposta foi igual. Então, assim, em torno de 40% a 42%, independente disso. O que mostra que o mecanismo de ação com associação de uma quimioterapia, parecido com o irinotecan, parece oferecer um benefício também. Então, resumidamente, muito rápido, é isso que a gente teve de tumores gastrointestinais. Super obrigado, Raquel. Aliás, essa droga é absolutamente impressionante em mama, em gastrointestinal e em pulmão. Eu recomendo que todos vocês dêem uma olhada no dado de pulmão que foi apresentado hoje e também é extraordinário, imagino que vai ser aprovada. Bom, sem mais delongas, Olavo, a palavra é tua para falar para a gente de neuro-oncologia. Ok. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Oncologia Brasil, Rafael. E eu acho que eu consigo falar em talvez menos que 10 minutos de neuro-oncologia, nada tão emocionante, mas alguns estudos vale a pena a gente mencionar.
né? Primeiro eu vou falar 2 estudos sobre linfoma primário do sistema nervoso central, e só para situar no contexto, linfoma do sistema nervoso central, em geral, são linfomas agressivos, do tipo difuso de grandes células B, e o tratamento, são doenças sensíveis à quimioterapia, e o tratamento normalmente consiste de 2 partes, indução e consolidação. Normalmente, a indução é baseada em metexate em dose alta, e a consolidação ela é variável, a consolidação tradicional é baseada em radioterapia, mas outras modalidades têm sido testadas. E esses 2 estudos em linfoma primário do sistema nervoso central, eles dizem respeito à fase de consolidação. Então, o primeiro estudo é um estudo cooperativo do japonês, do JCOG, é um estudo de fase 3, onde eles compararam, depois da indução com metexate em dose alta, eles compararam a adição da temozolomida à radioterapia no braço experimental contra a radioterapia sem a temozolomida. E depois do temozolomida associado à radioterapia, havia uma fase de consolidação com temozolomida por até 12 ciclos. Esse estudo foi um estudo de fase 3, unicaudado, né, um alfa meio alto, mas esse estudo, infelizmente, foi negativo. Ele não mostrou nenhum benefício da associação de temozolomida à fase de consolidação. Sobrevida global, ela não foi atingida nos 2 braços, e a sobrevida livre de progressão foi numericamente superior no braço de quimioterapia sozinho, mas como era um estudo unicaudado, então a gente não pode dizer que é inferior à adição de temozolomida. O segundo estudo é um estudo americano, é um estudo do RTOG, que avaliou também, depois da indução um pouco diferente, com o esquema contendo rituximab, metexate em dose alta, procarbazina e vincristina, e depois 2 ciclos de citarabina em dose alta, a adição de radioterapia no braço experimental, radioterapia em dose baixa, 23 grays, contra só quimioterapia sem consolidação com radioterapia. Esse estudo é um estudo de fase 2 randomizado, e o endpoint primário era sobrevida livre de progressão modificada, e o estudo foi positivo, na verdade. O grupo tratado com radioterapia na consolidação, ele foi melhor em termos de sobrevida livre de progressão, a sobrevida global ainda é precoce, mas é um estudo de fase 2 randomizado. Um outro endpoint importante desse estudo é a avaliação de neurotoxicidade. A neurotoxicidade avaliada pelos investigadores não parece muito diferente, foi 11% versus 14%, o que é uma coisa reconfortadora para a gente, e os testes neuropsicológicos, que consiste em avaliação neuropsicológica formal, ainda não foi divulgada nesse estudo, nós aguardamos, mas realmente parece que a consolidação com radioterapia em dose baixa ela é eficaz em prolongar a sobrevida livre de progressão nesses linfomas. Eu acho que esse não é um estudo modificador da prática nossa, existem outras modalidades, quimioterapia em dose alta com transplante autólogo, que já se mostrou tão eficaz quanto a radioterapia, mas menos impactante na perda, no declínio da cognição. Então, ainda é um campo em andamento. Uma segunda doença, normalmente está afastada dos congressos de oncologia clínica, é o meningioma. E nesse ano, a doutora Priscila Brastianos apresentou um estudo interessante, é um braço do estudo BASKET em meningioma. Meningioma é uma doença que é tratada com radioterapia, com cirurgia e radioterapia. Normalmente, não há nenhuma modalidade sistêmica que tenha atividade consistente. E esse estudo apresentado, no estudo de fase 2, BASKET, tem um estudo de 4 braços, dependendo da alteração genômica que se encontra na doença, o Alliance 071401, e nesse braço especificamente, para meningiomas portadores de mutação de NF2, se utilizou um inibidor de tirosinoquinase anti-FAK. FAK é uma molécula de adesão associada à integrina e que parece que tem uma relação de letalidade sintética com o NF2. Os endpoints primários eram sobrevida livre de progressão para meningioma grau 1, avaliados separadamente de grau 2 e 3, tem histórias naturais diferentes, e taxa de resposta. Esse estudo foi positivo. Então,
pela primeira vez, algum indício consistente de atividade de um tratamento sistêmico em meningioma com mutação de NF2. Né? A taxa de resposta foi baixa, mas a sobrevida livre de progressão parece ter sido prolongada consistentemente, o que é uma novidade para a gente. Em relação aos gliomas, houveram 2 estudos interessantes de terapia-alvo para glioma de baixo grau com mutação de IDH. São 2 drogas inibidoras de IDH. O vorasidenib é uma droga inibidora de IDH1 e 2, e o olutasidenib é uma droga inibidora específica de IDH1. São drogas que penetram bem no sistema nervoso central, e esses 2 estudos são estudos de fase 1. E como estudo de fase 1, o endpoint primário é tolerabilidade, segurança e MTD. Em relação ao vorasidenib, o MTD foi de 50 miligramas por dia, com uma atividade mais de prolongamento da sobrevida livre de progressão, taxas de resposta baixas. Houveram 3 respostas em 52 pacientes, com gliomas não contrastantes, e em relação ao olutasidenib, eram gliomas um pouco mais agressivos, também só apenas uma resposta mensural, uma resposta parcial, e uma sobrevida livre de progressão para os gliomas contrastantes em torno de 3 meses, para os gliomas não contrastantes em torno de 15 meses. Já no estudo de vorasidenib, o prolongamento da sobrevida livre de progressão foi em torno de 31,4 meses, que é uma coisa consistente com a história natural desses gliomas. São drogas que estão vindo no desenvolvimento do tratamento dessa doença, são drogas modestamente promissoras. E, por fim, acho que eu ainda tenho tempo, Rafael? Você tem 2 minutinhos. Tá. Um estudo que é importante, não é um estudo de terapêutica, mas é um fenômeno observado em glioma de baixo grau, com o uso de temozolomida. Né? A questão de 2 anos atrás, o grupo da Califórnia chamou atenção para desenvolvimento de um quadro de hipermutação em pacientes com gliomas IDH1 mutados expostos à temozolomida. E esse estudo apresentado nessa ASCO justamente se trata sobre isso, sobre esse fenômeno e o impacto dele na evolução clínica desses gliomas. Então, esse estudo mostrou que em gliomas de baixo grau, IDH1 mutados, expostos à temozolomida, em 57% deles vão desenvolver um quadro de hipermutação. Hipermutação está associada a um maior risco de transformação e transformação para gliomas mais avançados, gliomas anaplásicos mais agressivos, um padrão de progressão com doenças mais à distância do que progressão local em relação ao glioma, que normalmente não é o que a gente vê nesses gliomas. E também parece que o fator de risco, uma coisa que a gente normalmente não mede, mas é o grau de metilação que o promotor de MGMT apresenta nesse estudo. É uma coisa difícil de medir também, esse fenótipo de hipermutação, você precisa fazer sequenciamento de Next Generation para detectar, mas é algo que chama atenção, porque a gente usa indiscriminadamente a temozolomida nos gliomas de grau 2, quando, na verdade, a gente tem evidência forte para usar o esquema PCV, que não está associado a esse fenótipo de hipermutação. Então, esse estudo chama atenção para a gente que, apesar da temozolomida ser uma droga fácil de lidar, menos tóxica, a gente pode estar pagando um preço mais para frente nesses tumores. Eu acho que é isso aí, Rafael. Tá bom, obrigado, Olavo. Queria pedir para todos vocês, quem não estiver falando, fechar o microfone, isso vale para a produção aqui da Oncologia Brasil. Bom, vamos lá. Tiago Bueno, conta para a gente o que você achou mais importante em relação à cabeça e pescoço, por favor.
Bom, boa noite a todos. Obrigado à Oncologia Brasil pelo convite, Rafael pela introdução. Então, vou tentar resumir em 10 minutos aí os trabalhos que eu considero mais relevantes em câncer de cabeça e pescoço, começando com 2 trabalhos cirúrgicos. O primeiro deles, o E3311, trabalho que selecionou pacientes com câncer de orofaringe, HPV relacionado, que eram passíveis de cirurgia minimamente invasiva, com cirurgia transoral robótica, e desenhava um esquema de tentativa de desintensificação do tratamento adjuvante. Então, esse estudo separava os pacientes em pacientes de risco baixo, ou seja, pacientes operados com margens negativas até um linfonodo comprometido sem extensão extracapsular, e esses pacientes, após a cirurgia, eram só seguidos. Os pacientes de risco alto, em contrapartida, extensão extracapsular acima de 1 milímetro, margem positiva ou 5 ou mais linfonodos, recebiam quimio e radioterapia adjuvante padrão, e os pacientes de risco intermediário, pacientes que tinham até de 2 a 4 linfonodos comprometidos, margem exígua, extensão extracapsular menor que 1 milímetro ou invasão perineural linfovascular, eram randomizados para radioterapia isolada 60 grays, que seria o nosso padrão, ou 50 grays, desintensificando o tratamento. A ideia do estudo é um fase 2, era demonstrar que é factível essa estratégia de iniciar com cirurgia nos pacientes HPV positivos e desintensificar o tratamento na sequência, e o que ele mostrou é que sim, os resultados oncológicos foram bastante animadores, tanto o grupo de baixo risco, que só observou, quanto os 2 braços do risco intermediário, incluindo a radioterapia em dose mais baixa, tiveram sobrevida livre de progressão em 2 anos na casa de 95%, mostrando que é uma estratégia factível e, obviamente, que essa estratégia agora deve ser comparada com o tratamento padrão de quimio e radioterapia 70 grays combinada à quimioterapia. O segundo estudo cirúrgico que eu gostaria de citar é um estudo prospectivo e randomizado de fase 3, avaliando pesquisa de linfonodo sentinela versus dissecção linfonodal eletiva em pacientes com câncer de cavidade oral e orofaringe, estágios clínicos T1, T2, N0. Então, a gente sabe que nesses pacientes, dissecção linfonodal eletiva é o tratamento padrão, que esse estudo avalia se a gente pode substituí-la pela pesquisa do linfonodo sentinela e esvaziamento apenas em casos positivos. O estudo demonstrou não inferioridade do linfonodo sentinela, ou seja, os desfechos oncológicos de sobrevida livre de progressão, sobrevida global, foram semelhantes nos 2 grupos, mostrando que é possível substituir a dissecção linfonodal eletiva por pesquisa de linfonodo sentinela nessa população, com desfechos funcionais melhores, especialmente de mobilidade de ombro e pescoço. As críticas aí, talvez os questionamentos o quanto que isso é factível na maioria dos nossos centros, que isso demandaria um expertise, um treinamento específico, e a própria custo-efetividade desse processo, porque muitas vezes simplesmente fazer dissecção linfonodal eletiva vai ser mais custo-efetivo do que toda essa pesquisa de linfonodo sentinela. Partindo agora para a parte realmente de oncologia clínica, talvez o estudo que tenha maior potencial de mudança de conduta na nossa prática clínica é o estudo que comparou tratamento adjuvante de quimio e radioterapia após ressecção cirúrgica para pacientes de alto risco, comparando cisplatina dose alta, 100 mg por metro quadrado a cada 3 semanas, versus cisplatina semanal, 40 mg por metro quadrado. É um estudo japonês. Existe essa controvérsia já há algum tempo se a radiosensibilização em câncer de cabeça e pescoço deve ser feita com cisplatina em dose alta ou cisplatina semanal, e a gente vai ter defensores ferrenhos de ambas as estratégias. O que esse estudo mostrou, desenhado para não inferioridade, foi que cisplatina 40 mg metro quadrado semanal foi não inferior a cisplatina 100 mg por metro quadrado a cada 3 semanas. Existem algumas críticas em relação ao desenho estatístico do estudo, o limite de não inferioridade foi estabelecido em 10%, que alguns questionam. Foi um estudo que foi interrompido precocemente por uma análise interina, mostrando futilidade de se continuar, então a gente acaba tendo intervalos de confiança mais longos, mas o braço cisplatina semanal se mostrou semelhante em termos de desfechos oncológicos. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse estudo é que a dose cumulativa de cisplatina foi muito alta em ambos os braços, ultrapassou 200 mg por metro quadrado. Então, esse estudo nos dá uma certa tranquilidade para oferecer cisplatina semanal
no tratamento adjuvante, desde que a gente ofereça doses adequadas, 40 metros quadrados semanal, e a gente se policie para atingir a dose cumulativa acima de 200 miligramas por metro quadrado, que isso sim está relacionado a desfechos oncológicos semelhantes à dose alta. Partindo agora para novas drogas, gostaria de citar o trabalho de uma droga chamada tipifarnib. Tipifarnib é um inibidor de farnesiltransferase, que foi testado em tumores com mutação de H-RAS. Então, foram apresentadas do nosso interesse cabeça-pescoço, a coorte de SEC de cabeça-pescoço, com H-RAS mutado, e de tumores de glândula salivar com H-RAS mutado. Na coorte de SEC de cabeça-pescoço, a gente tem uma população pesadamente previamente tratada, a maioria com 2 ou mais linhas de tratamento prévio, quimioterapia, imunoterapia, e a gente teve taxas de resposta de 50% e duração de resposta de 14 meses nessa população. Então, resultado bastante interessante. Eu acho que esse estudo é um marco, porque é o primeiro estudo que demonstra alguma utilidade de pesquisa de mutação somática em carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço, com uma droga-alvo e com uma droga que, pelo menos nessa análise inicial, demonstra uma efetividade muito parecida com o que a gente vê com outras drogas-alvo específicas de driver mutations. Então, a gente espera ansiosamente dados de estudos maiores para ver se confirma esses resultados. A gente teve resultados de resposta um pouco mais modestos em tumores de glândula salivar com mutação do H-RAS, na casa dos 10 a 20%, mas também trazendo uma possibilidade da utilização dessa estratégia em câncer de cabeça e pescoço. E aí, puxando essa linha de glândula salivar, eu gostaria de citar o estudo de carcinoma adenoide cístico metastático, com a droga axitinib, o inibidor do VEGF. Então, foi um estudo randomizado de fase 2, pacientes com carcinoma adenoide cístico metastático em progressão, então se exigia progressão documentada pelos critérios de RECIST, foram randomizados para axitinib versus placebo. Esse estudo, ele contempla, ele vai coroar todo um racional que a gente vem construindo há alguns anos em carcinoma adenoide cístico. A gente sabe que é uma doença órfã, que sabidamente é uma doença quimio-resistente, que quimioterapia vai ter pouco ou nenhum efeito nessa neoplasia, e a gente já tem estudos prévios com drogas inibindo a via do VEGF, mostrando alguma atividade, desde sorafenib, pazopanib, com taxas de resposta até 10%, mais recentemente lenvatinib, com taxas de resposta variando de 15% a 20%, e já era algo que a gente estava incorporando na nossa prática clínica, e agora esse estudo, de uma maneira randomizada, placebo-controlada, mostra a efetividade de um inibidor de VEGF, no caso o axitinib, nessa doença. Então, o endpoint primário, que era a ausência de progressão aos 6 meses, foi maior para quem fez axitinib, 75% versus 20%, e a sobrevida livre de progressão mediana foi de 2 meses para placebo versus 10 meses para quem fez axitinib, então demonstrando claramente a efetividade dessa droga nessa doença. Eu acredito que essa deva ser a nossa conduta daqui para frente, e por se tratar de uma doença rara, acredito que estudos de fase 3 não vão ser factíveis, e talvez a gente possa até prescindir do dado do fase 3 para trazer isso para a nossa rotina, obviamente, a depender de acesso, custo e outros empecilhos que a gente costuma ver na nossa prática clínica. Acho que os principais que eu queria abordar seriam esses. Tem outros dados aí em relação a tratamentos pós-progressão no Keynote 048, no TPX, alguns dados de radioterapia poupando músculos constritores da faringe, levando a melhores desfechos de deglutição, mas eu vou deixar isso para as dúvidas aí da audiência, caso eles tenham alguma questão em relação a esses trabalhos para ser discutida. Obrigado, Tiago. Nós temos perguntas para você, mas a gente faz depois. Bom, eu vou falar rapidamente de mama, e obviamente mama é um tema bastante grande, então sempre tem muita coisa sendo apresentada, mas eu devo confessar que eu não estou tão impressionado em relação ao que possa mudar a nossa prática no dia de amanhã. Começando pela questão do segmento mais longo de um estudo chamado MINDEC Trial, que utilizou uma das assinaturas gênicas que a gente usa para decidir se poupa ou não poupa mulheres com câncer de mama receptor positivo de uma quimioterapia adjuvante. A gente já há vários anos teve os resultados desse estudo MINDEC, que mostrava que para aquelas pacientes que tinham um risco alto do ponto de vista clínico, mas que tinha uma assinatura gênica de baixo risco,
dar ou não dar químio não mudava absolutamente nada, né? E isso tinha sido feito, tinha sido apresentado e publicado com um segmento de 5 anos e agora com um segmento mediano de 8,7 anos nesse estudo MINDEC, a gente vê que continua sendo extraordinariamente bom o prognóstico de todas as pacientes, basicamente, mesmo daquelas que têm risco clínico alto e genético alto. Aos 8,7 anos, a gente tem praticamente quase 90% de sobrevida livre de doença ainda, então, obviamente, comparando com qualquer outro tumor, esse resultado é extraordinário. E para aquele grupo intermediário que tinha parâmetros clínicos de alto risco, mas genômico de baixo risco, a gente continua tendo um resultado extraordinário também, independente de dar quimio, então não seria necessário dar quimioterapia para essas pacientes. O que mudou nessa ASCO de agora? É que eles separaram entre mulheres pré-menopáusicas e pós-menopáusicas nesse grupo intermediário, assim como havia sido feito no estudo Taylor-X, que usa a outra assinatura gênica chamada Oncotype. E nessa divisão entre pré-menopáusica e pós-menopáusica, com um segmento de 8,7 anos, aí sim surgiu uma diferença em favor de fazer quimioterapia, uma diferença de 5%, mais ou menos 2,8%, então poderia até ser maior do que 5%, em favor de, neste grupo intermediário de parâmetro clínico alto risco, genômico baixo risco, existiria esse benefício da quimioterapia. E aí existe toda uma discussão se realmente é a quimioterapia que beneficia ou se seria a entrada na menopausa dessa mulher como consequência da quimioterapia. E enquanto a gente não consegue destrinchar isso, por que eu trago essa discussão? Porque se você tem parâmetros clínicos de alto risco que determinam que você queira fazer a assinatura gênica, mas meio que independente do resultado da assinatura gênica, você vai ter boa vontade de fazer para a mulher pré-menopáusica a quimioterapia de qualquer maneira, a gente tem que se perguntar se realmente vale a pena pedir essa assinatura gênica. Então, esses dados ainda precisam ser digeridos um pouco melhor, mas eu acho que este segmento mais longo do MINDEC pode mudar e pode cair a indicação de solicitação deste teste específico para a mulher pré-menopáusica. O segundo trabalho que eu acho que vale a pena mencionar é um estudo chamado CATLIN. Como vocês sabem, em doença metastática, a gente sabe que TDM1 funciona depois de falha de trastuzumab com quimioterapia. Foi tentado trazer isso para neoadjuvância no estudo CRISTINE, onde eles só davam terapia anti-HER2 por um período na neoadjuvância, né? Então davam TDM1 com pertuzumab comparado com o tratamento tradicional de taxano mais trastuzumab mais pertuzumab. E naquele estudo CRISTINE, lamentavelmente, existia uma taxa de resposta patológica completa menor para aquelas pacientes nas quais a gente tentava tirar a quimioterapia. E agora este estudo CATLIN, que foi apresentado agora durante a ASCO, fez o trabalho de investigar se a gente poderia retirar o taxano da adjuvância. Então, todas as mulheres seriam operadas, mulheres HER2 positivo, obviamente, com indicação de cirurgia, com indicação de adjuvância, e essas mulheres eram randomizadas depois de receber a antraciclina para TDM1 e pertuzumab versus os tradicionais Taxol, trastuzumab e pertuzumab. E a gente já desconfiava que não daria muito certo, porque aparentemente o pertuzumab associado ao TDM1 não acrescenta muita coisa, e se no CRISTINE não tinha trazido realmente o benefício esperado em resposta patológica completa, a gente não esperava muito, e de fato o que se mostrou é que ambos os braços, seja taxano, trastuzumab, pertuzumab, ou TDM1 mais pertuzumab, dava exatamente na mesma do ponto de vista do endpoint primário, que era Invasive Disease-Free Survival, sobrevida livre de doença invasiva. Quando a gente tem um resultado igual, assim, então foi um estudo negativo do ponto de vista de eficácia, mas quando a gente tem um resultado assim, a gente precisa se preocupar, ok, mas se a eficácia é igual, vamos ver a toxicidade. Talvez a toxicidade sendo menor, que era a razão inicial para desenhar o estudo para começo de conversa, talvez seja melhor a toxicidade. E o que se observa é muito interessante, que a interrupção de TDM1, na verdade, foi maior do que a interrupção de quimioterapia como consequência de toxicidade. No entanto, a qualidade de vida relatada pelos pacientes foi melhor no braço do TDM1. Então, a gente não conseguiu fazer um gol de letra onde a gente conseguisse eliminar o taxano realmente da adjuvância, e com base tanto deste resultado do CATLIN quanto
do Crestin na neoadjuvância, continua sendo padrão o duplo bloqueio na neoadjuvância e continua sendo padrão taxano com trastuzumab, mais ou menos o pertuzumab, na dependência aí do número de linfonodos, na adjuvância. Então, isso não mudou muito. Outro estudo que é interessante, um estudo chamado Keynote 355, com pembrolizumab mais quimioterapia versus quimioterapia em câncer de mama triplo negativo metastático. Como vocês já sabem, a gente já tem a aprovação do atezolizumab nessa indicação. E este estudo Keynote 355, então, randomizou as pacientes para imunoterapia com químio versus somente químio e estratificou as pacientes de acordo com o CPS maior do que 10, né, em termos de PDL1, avaliação de PDL1, CPS maior que 10, CPS maior do que 1, ou intention to treat. O desenho do estudo, o desenho estatístico, foi feito de maneira que somente seria analisado intention to treat analysis se fossem positivos tanto a diferença em favor do braço do pembrolizumab no CPS maior do que 10, quanto no CPS maior do que 1, de acordo com o desenho estatístico. O que se observou? Que, de fato, do ponto de vista de progression-free survival, sobrevida livre de progressão, a introdução do pembrolizumab acrescentou significativamente, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista estatístico, basicamente 4 meses ao tempo de controle da doença naquela população que tinha CPS maior do que 10. Na população CPS maior do que 1, ou seja, que incluía mais gente, obviamente, houve uma diferença também de aproximadamente 2 meses em favor de acrescentar o pembrolizumab, mas isso não atingiu o desenho estatístico, de maneira que a avaliação por intenção de tratamento dos pacientes acabou não sendo avaliada formalmente, embora numericamente também mostrasse um benefício de 2 meses. Então, o Keynote mostra que, de fato, o conceito de imunoterapia acrescido à quimioterapia acrescenta, sim, tempo de controle da doença. A gente não tem um segmento suficiente para falar de sobrevida global neste estudo. Isto está em linha com o que a gente tinha visto anteriormente com o atezolizumab, mas, obviamente, no Brasil a gente ainda não tem registro para o pembro nesta indicação de doença metastática. E agora a gente vai vendo cada vez mais em triplo negativo a introdução de outros estudos com imunoterápicos acrescidos à quimioterapia. Por último, eu queria falar de 2 estudos, na verdade, bem breve, que falam sobre neoadjuvância em câncer de mama receptor hormonal positivo. Então, a gente sabe que a gente dá muita quimioterapia para as pacientes na adjuvância e por causa do desconforto de dar quimioterapia ou desnecessária ou ineficaz, se desenvolveram as assinaturas gênicas, Oncotype, Mamaprint, no sentido de hiperselecionar a paciente que realmente precisaria tomar quimioterapia na adjuvância. Agora, se a gente puxar isso para neoadjuvância, a gente sabe que hormonioterapia na neoadjuvância, embora ela seja extremamente eficaz, ela é um pouco menos eficaz e certamente a eficácia é mais lenta do que da quimioterapia. Então, a gente acaba dando quimioterapia na neoadjuvância quando a gente dá para pacientes com tumores receptor hormonal positivo, quando a gente, na verdade, tinha vontade era de dar hormonioterapia somente. E aí, da doença metastática, a gente aprendeu nos últimos anos que a associação da hormonioterapia, seja com inibidor de CDK4 e 6, seja a associação de inibidor de aromatase com o fulvestranto, de fato trouxe os melhores resultados do ponto de vista de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Então, a pergunta lógica era, e se a gente trouxer essas 2 questões, a associação do fulvestranto ou a associação de inibidores de CDK ao inibidor de aromatase para neoadjuvância? Será que a gente vai ter resultados melhores? E, nesse sentido, os estudos Alternate e Feline, Feline, avaliaram justamente isso. O primeiro, o Alternate, avaliou se, ao acrescentar fulvestranto ao inibidor de aromatase, se isto levaria a um maior controle, a uma maior taxa de resposta, ou o que eles chamam aqui de endocrine sensitive disease rate, que seria uma somatória de redução de tamanho do tumor, uma somatória de eliminação de doença no linfonodo e uma somatória de redução
do KI67 para um nível abaixo de 2,7, o chamado PEP score, ou resposta patológica completa. Então, eram 3 braços, anastrozol, fulvestranto e fulvestranto versus anastrozol, e o que se observou é que, contrário àquilo que a gente tinha visto na doença metastática, aqui não houve benefício do ponto de vista do endpoint de aumentar a resposta patológica completa ou de aumentar esse endocrine sensitive disease rate. Então, foi um balde d'água fria, não existe indicação para acrescentar fulvestranto ou anastrozol na neoadjuvância, e da mesma maneira, o estudo Fellini, que acrescentou ribociclib, neste caso, em 2 dosagens diferentes ao letrozol, acabou também não demonstrando que acrescentar inibidor de CDK4 e 6 levaria a uma taxa de resposta patológica completa maior, ou levaria a um PEP score menor, no caso, uma proporção de pacientes com PEP score de 0, como a gente já discutiu anteriormente. Então, o resumo é que na neoadjuvância hormonal, tudo que nós temos neste momento é dar hormonioterapia com inibidor de aromatase sozinho, sem acrescentar nem fulvestranto, nem o inibidor de CDK4 e 6. Eu acho que eu vou parar por aqui. Em mama ainda teve outros estudos, óbvio, o mais legal que foi apresentado, já foi publicado semanas atrás, do tucatinib em metástase cerebral de doença HER2 positiva. Muita gente deve ter lido, quem não leu deveria ler. Então, eu vou parar por aqui. E eu acho que, com isso, as nossas apresentações meio que terminaram. Então, eu vou abrir para discussão um pouco para o painel que está aqui sentado e vou ver aqui no meu WhatsApp se tem perguntas do público. Então, Raquel, você tinha uma pergunta para fazer para o Thiago, se não me engano, enquanto eu olho aqui as perguntas do público, se é que tem. Tenho. Consegue me ouvir? Sim. Thiago, foi uma curiosidade, na verdade. Do estudo do inibidor de farnesiltransferase, que é específico para tumores que têm a mutação HRAS, pelo menos na área de colo reto, é extremamente raro a mutação de HRAS, né? Então, a pergunta, assim, você lembra nesses estudos qual que foi, tanto em glândula salivar como no SEC, qual foi a proporção dessa mutação? Era algo muito raro, era algo comum? Não era muito raro, mas também não é comum. Ele gira ao redor de 10%. Tá. Eu aqui é interessante, aproveitando a deixa da pergunta, é que é um dos primeiros estudos de terapia-alvo direcionada para alguma alteração molecular que leva em consideração, além da presença da mutação, a frequência alélica. Então, esse estudo, ele previa que a frequência alélica fosse acima de 35% ou acima de 20% se a albumina fosse normal. Então, tentou selecionar ainda mais, não apenas a presença da mutação, mas o quão importante na carcinogênese aquela mutação é a partir da frequência alélica. Então, na verdade, é 10% daqueles que tinham mutação com essa frequência alélica mais alta. Sim, sim. E posso fazer mais uma pergunta para o Thiago? Pergunta para o Olavo. Olavo, teve algum segmento que você tenha visto em relação àquele tratamento com estimulação elétrica para os GBMs? Não, nessa ASCO nada sobre o TTF, absolutamente nada. É uma modalidade interessante, ela tem impacto em glioblastoma, tanto em primeira linha quanto em segunda e terceira linha, e tem sido testada para outras neoplasias, inclusive mesotelioma, né? Aliás, aquele inibidor de FAK1 também é uma droga candidata a tratamento de mesotelioma, né? Porque em mesotelioma a mutação de NF2 também é uma coisa... É uma alteração que é comumente observada. Mas não, nada sobre o TTF nessa ASCO. Perguntas? Eu tenho 2 perguntas aqui, se não tiver da... Vamos lá, pode perguntar. Produção da Oncologia Brasil me diz que, por enquanto, não tem outras perguntas aqui, não. Tá bom. Uma pergunta para o Thiago, aí é a sua opinião mesmo. Nesse estudo de adenoide cístico, o resultado é muito impressionante para uma doença que tem sido até agora refratária a tudo, né? Até a maior parte das vezes, até onde eu sei, se trata com watchful wait, né? E aí é 70% aí de controle de doença com axitinib. Eu te pergunto, na sua opinião, no cenário de sistema público de saúde, né? O axitinib não está disponível, mas tem
sorafenib, tem sunitinib. Você acha que teria muita diferença ou você encara que isso seja um efeito de TKI? Você tem experiência com isso? E eu vou aproveitar e já perguntar para o Olavo, que já responde na sequência. Na verdade, curiosidade também. Olavo, para pacientes com tumor cerebral, você usa aquela droga memantina quando faz radioterapia para diminuir risco de demência? Memantina. Tem um estudo no JCO, foi para meta cerebral, né? Utiliza com radioterapia. Não sei se o Ioma usa isso. Fala, Thiago. Thiago, responde primeiro? Bom, como eu comentei, esse estudo do axitinib, ele é o primeiro randomizado, mas a gente tem uma série de estudos braço único de fase 2, utilizando terapia anti-VEGF, mostrando resultados semelhantes. Então, a gente tem pelo menos 2 estudos com sorafenib, com taxas de resposta na casa de 10%, lembrando que aqui é difícil a gente avaliar a taxa de resposta. Esse estudo do axitinib, por exemplo, a taxa de resposta foi 0. Mas você tem 60% dos pacientes com algum grau de redução da sua doença, e isso é até uma característica de terapia anti-VEGF, de talvez não ter respostas muito robustas pelo RECIST, mas desvascularizar a doença. Então, a gente tem dados com sorafenib, 10% taxa de resposta. O ano passado e o ano retrasado, 2 estudos de fase 2 com lenvatinib, mostrando taxas de resposta na casa de 15% a 20%, e mais ou menos aí também 60% dos pacientes, 50% a 60% dos pacientes com algum grau de redução das dimensões da sua doença, e desde esses estudos de lenvatinib, lá no AC, o nosso grupo de cabeça e pescoço já vem utilizando a terapia anti-VEGF como primeira linha no momento da indicação de tratamento sistêmico, tá? Então, eu acho que é um efeito de classe, como eu disse, esse estudo só acaba sendo o ápice desses outros estudos de anti-VEGF, e eu acredito que na indicação de tratamento, a primeira linha deva ser um inibidor de VEGF, e aí pode ser sorafenib, axitinib, lenvatinib, eu acho que todas essas drogas a gente tem dados para isso. Só chamando a atenção por se tratar de uma doença indolente, que talvez a grande discussão seja o timing. Aqui nós estamos falando de ganho de sobrevida livre de progressão, que perde totalmente o sentido de um paciente que não estiver progredindo. Então, esse paciente ainda, a primeira opção é segmento. No momento da progressão radiológica, que era inclusive critério de inclusão nesses estudos, e havendo algum risco de complicação, sintoma, a gente lança a mão de tratamento e, na minha opinião, terapia anti-VEGF nesses casos. Eu não sei se todos os agentes anti-VEGF, anti-VEGF-R têm a mesma atividade, né? Me impressionou bastante a atividade do axitinib, e o axitinib é bem melhor tolerado do que, por exemplo, o lenvatinib, né? Além do custo ser menor. Com esses resultados, e sendo o único estudo randomizado com placebo controlado, eu tenderia a achar que o axitinib é provavelmente a melhor opção dentre os anti-VEGF-R. Não sei se você concorda. Sim, eu acho que a gente tem alguma experiência já com lenvatinib pelo uso em tireoide, e agora o uso em carcinoma adenoide cístico. É uma droga que não é fácil, mas conforme a gente vai pegando mão, a gente consegue manejar as toxicidades. Mas eu concordo, se a gente for ser bem purista, eu acho que o que a gente tem dado randomizado, placebo controlado, talvez deva ser a nossa primeira opção, e até com essa vantagem de toxicidade. Eu tenho um comentário sobre o estudo, foi um estudo japonês, né, que estabeleceu a não inferioridade, não é? E eu assisti o estudo, assisti a discussão, e o discutidor, esqueci o nome dele, ele coloca como um estándar aceitável, generalizável globalmente. Eu gostaria de ver um estudo no Ocidente, comparando as 2 doses, mesmo porque a gente sabe que existem diferenças farmacocinéticas importantes nas populações, como elas manipulam drogas. A gente sabe que, por exemplo, fluoropyrimidina é muito melhor tolerada pelos orientais, e eu tenho a impressão que cisplatina é pior tolerada pelos orientais do que no mundo ocidental. Então, me incomodou um pouco essa afirmação. Eu não vejo ainda um estándar a dose de platina semanal.
Até chama atenção isso, tanto o apresentador, o autor do estudo, quanto o discutidor, foi o Saba, eles colocam como new standard of care. Eu acho que aí já é demais, como eu comentei. Eu acho que nos dá uma certa tranquilidade de oferecer no cenário adjuvante, ou seja, doença microscópica, o esquema semanal, se policiando para isso. A minha opinião pessoal é que eu acho que faz pouca diferença a maneira que a gente vai entregar a cisplatina, desde que a gente entregue doses adequadas. A vantagem aí que a gente teria com a dose de 100 a cada 3 semanas é que com 2 ciclos você tem a sua dose cumulativa ideal. Quando você vai para a dose semanal, em sendo 40 miligramas, nós vamos precisar de pelo menos 5 semanas do paciente ter esse compliance. Então, acho que isso que tem que ficar claro. Mas eu concordo, o estudo ele tem algumas críticas, desde o desenho metodológico, ele tem alguns desbalanços entre os grupos, o grupo 100 a cada 3 semanas tem mais tumores T4, L3, mais hipofaringe, menos orofaringe, então tem uma série de críticas, e chama atenção nesse comentário da população japonesa, que o número mediano de ciclos no dose alta foram 3, a dose cumulativa foi 280, é um negócio que nenhum outro estudo conseguiu doses cumulativas tão grandes com cisplatina a cada 3 semanas, e no grupo semanal a dose cumulativa foi 250. Então, realmente, eu acho que eu não chamaria de new standard of care, mas eu acho que para quem está adaptado à dose de 40 metros quadrados semanal e considera ela mais factível, desde que respeitada essa questão da dose cumulativa e no cenário adjuvante, eu acho que dá um pouco mais de tranquilidade para fazer. Olavo, você quer responder a Raquel só em relação à memantina? Aí depois memantina, verdade. Memantina é uma droga que a gente usa, Raquel, quando a gente faz radioterapia de cérebro total. A gente usa com uma certa frequência a radioterapia de cérebro total em metástase, em glioma é muito mais raro você ter que aplicar a radioterapia de cérebro total. E hoje a gente tem também a técnica de proteção do hipocampo, né? Com a técnica de VMAT, você também protege. Eu acho que quando indico radioterapia de cérebro total, eu uso as duas coisas sim. Em glioma, raramente. Agora, posso fazer uma pergunta para a Raquel ou tem pergunta? Uma pergunta tua, depois a gente encerra. Vamos lá. Tá bom. Raquel, fala um pouquinho sobre esse estudo de terapia neoadjuvante em pâncreas. Você falou muito rápido. Na verdade, foram 2 estudos. Um do grupo SPAC e um do grupo FOLFIRINOX. Foram 2 estudos randomizados de fase 2, muito pequenos, né? Um deles, acho que foi, se não me engano, foi o SPAC, e randomizou fazer quimio-radioterapia, cirurgia, depois quimio-radioterapia neoadjuvante. O outro testou a estratégia de FOLFIRINOX versus gencitabina e nab-paclitaxel. E, assim, estudos de 15, 20 pacientes por braço, cada um deles, né? Então, na verdade, em resumão, o que eles mostram é que a tolerância e o compliance com quimioterapia é melhor em quem faz antes versus quem faz depois. E quem faz antes, nesse estudo que compara 20 e poucos pacientes em cada braço, FOLFIRINOX e gencitabina e nab-paclitaxel tiveram um resultado muito parecido. Então, a única coisa que dá para dizer é que, mas assim, são estudos muito pequenos, né? Assim, até eu particularmente questiono por que foram para apresentação oral. Teve muito estudo da poster discussion que parecia muito melhor para apresentação oral. Enfim. Mas a mensagem global é uma tendência a trazer o tratamento, como câncer de reto, trazer o tratamento sistêmico mais precoce para tratamento de doença micrometastática, mas não se sabe ainda qual é o melhor regime. Na prática, a gente faz FOLFIRINOX modificado, pré-operatório, seja para conversão, seja em neoadjuvância e doença upfront ressecável. Aí tem uma discussão se depois de 3 a 4 ciclos se adiciona a radioterapia junto com capecitabina, seguindo o protocolo americano. A gente faz em muitos casos. Se tem alguma dúvida se naquele momento é ressecável. Se o paciente é ressecável radiologicamente depois do FOLFIRINOX, ele era ressecável, continua ressecável, ele era borderline e ficou ressecável, aí vai para a cirurgia. E aí deixa a radioterapia, eventualmente se tem alguma margem comprometida. Mas o FOLFIRINOX, ele veio para a prática da pré-operatória, assim. A gente usa os dados de adjuvância e extrapola para usar no cenário pré-operatório. Acho que assim, a gente tem uma vantagem não só de tratar a doença sistêmica precocemente, já que o câncer de pâncreas é uma doença de prognóstico tão ruim,
mas também a gente filtra aquele paciente que biologicamente tem uma doença pior e eventualmente não precisasse de uma GDP. Bom, eu vou usar minha prerrogativa de host aqui para encerrar. Eu queria primeiro agradecer, Tiago, Raquel, Olavo, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Agradecer ao público que assistiu, fazer a chamada para amanhã. Depois de amanhã a gente ainda vai ter inúmeros vídeos. A Oncologia Brasil organizou material em texto, material escrito, vídeos e esses webinars. Amanhã vai ter outro webinar e assim por diante. Amanhã tem a sessão plenária, então muitos dos trabalhos mais importantes do Congresso vão ser resumidos subsequentemente. Isso inclui, inclusive, um de mama, que, como a Raquel diz, não sei exatamente por que ele foi parar na plenária, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter vários trabalhos aí, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau a todos. Obrigado.